Livro A Reencarnação. De Gabriel Delany, 1924. Capítulo 13. Vista de conjunto dos argumentos que militam em favor da reencarnação. Chegados ao termo deste trabalho, se lançarmos um olhar ao caminho percorrido, verificaremos que a grande teoria das vidas sucessivas, que nasceu na aurora da humanidade, atravessou os séculos e civilizações, com fortuna diversa, e, nos tempos modernos, tomou vida nova, graças aos pensadores que a estudaram no último século, as observações e as experiências dos espiritistas. Parece que ela deve sair, agora, do domínio filosófico para entrar no da ciência. Se as observações e as experiências são, ainda, relativamente pouco numerosas, algumas já se acham bem estabelecidas e é impossível não as ter em consideração. Elas são os primeiros degraus desse monumento, que a ciência de amanhã certamente construirá. Para que se aprecie o justo valor dos argumentos de diferente natureza que reúne neste volume, seguindo o método indutivo, é indispensável, em primeiro lugar, conhecer bem as demonstrações científicas sobre as quais repousa a certeza da existência da alma, como princípio independente do corpo, e a do substrato imaterial que a individualiza e de que é inseparável. A alma é um ser transcendental. Vê-se, indiscutivelmente, das pesquisas feitas há meio século, pelos sábios mais notáveis do mundo inteiro, que existe no homem um princípio transcendental, desconhecido dos quadros da fisiologia oficial, porque nos é revelado com faculdades que o tornam muitas vezes independente das condições de espaço e de tempo, que regem o mundo material. É o que se verifica dos trabalhos da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, que desde 1882 publicou mais de 30 volumes, com as observações e as experiências que seus membros registraram, depois de minuciosos inquéritos. Os nomes de Crookes, de Sidgwick, de Mears, de Gurney, de Barrett, de Oliver Lodge e de muitos outros são penhores seguros da realidade dos fatos ali relatados. Inquéritos semelhantes foram feitos nos Estados Unidos, pelo ramo americano de pesquisas psíquicas, sob a direção do professor Hislop e Hodgson, na França, por grande número de psiquistas e, em particular, por Camille Flammarion, nos 3 volumes da obra A Morte e seu Mistério. Ultimamente, o Collier, engenheiro químico, publicou um volume sobre a telepatia, e o Dr. Osti, 2 livros, Lucidity et Intuition e La Connaissance Supranormale, que se referem às faculdades desconhecidas do ser humano. Na Itália, a revista Luz e Ombra reuniu indiscutível quantidade de testemunhos e Bosano publicou uma série de monografias sobre este assunto, e que são do mais alto interesse. É, pois, absolutamente certo que o pensamento de um indivíduo pode exteriorizar-se e agir sobre outro ser vivo, independentemente de qualquer ação sensorial, apesar da distância que o separa. É a esse fenômeno que se dá o nome de telepatia. Não é menos certo que a visão à distância, apesar dos obstáculos interpostos, se exerce durante a vigília ou o sono, sem recorrer ao sentido ocular, o que necessita um poder diferente do puramente fisiológico. Eis-nos, ainda aí, em presença de uma faculdade inteiramente distinta das que os fisiologistas reconhecem a substância nervosa. Enfim, está estabelecido, por exemplos numerosos e indiscutíveis, que um fenômeno tão extraordinário como o do conhecimento do futuro, ou premonição, foi várias vezes verificado. Tudo prova que existe no homem um ser independente do organismo físico e que é rigorosamente condicionado pelas leis que regem o mundo material. Isto agora é tão incontestável, que um filósofo da envergadura de Bergson não recuou dizer, numa conferência sobre a alma e o corpo, a 28 de abril de 1912. Se,
Como procuramos demonstrar, a vida mental transborda a vida cerebral. Se o cérebro se limita a traduzir em movimentos uma pequena parte do que se passa na consciência, a sobrevivência, então, se torna tão verossímil, que a obrigação da prova incumbirá àquele que nega, em vez daquele que afirma, porque a única razão de crer na extinção da consciência depois da morte é que se vê o corpo desorganizar-se. E esta razão não terá mais valor se a independência da quase totalidade da consciência em relação ao corpo é também um fato verificável. O perispírito e suas propriedades. A independência desse princípio interior foi estabelecida por provas numerosas e variadas. A alma é individualizada pelo perispírito. A melhor ainda, esse princípio espiritual não é uma vaga entidade metafísica, uma palavra abstrata ou uma função da substância nervosa, mas um ser concreto, com individualidade, porque, mesmo durante a vida, é esse ser ao qual se deu o nome de alma ou de espírito, que pode separar-se do corpo e manifestar sua realidade objetiva nos fenômenos de desdobramento. O desdobramento do ser humano está agora demonstrado por observações 1000 vezes reiteradas. Verificou-se, de uma parte, a presença do corpo material, em um determinado lugar e, simultaneamente, a existência do duplo em outro. O fantasma do vivo traz consigo a sensibilidade, a inteligência e a vontade. Pode-se reproduzir esse fenômeno experimentalmente, o que é uma segunda demonstração da independência do ser interior, designado habitualmente sob o nome de espírito. É ele que, depois da morte, sobrevive e se manifesta objetivamente, por aparições materializadas, que são, em todos os pontos, semelhantes às dos vivos. Eis-nos, pois, em presença de uma demonstração direta e imediata. 1. O espírito não é um produto do corpo, pois que sobrevive à sua desagregação. 2. Possui, sempre, o mesmo organismo fluídico, que o acompanha durante a vida e que o individualiza, ainda, depois que se separa do corpo material. Durante a vida, o conhecimento do perispírito faz-nos compreender. 1. A conservação do tipo individual, apesar da renovação incessante de todas as moléculas carnais. 2. A reparação das partes lesadas. 3. A continuidade das funções vitais, no meio continuamente em renovação. Os espiritistas conhecem há muito esses interessantes e curiosos fenômenos e veem com satisfação que a ciência oficial, pela voz de alguns dos seus representantes e dos mais autorizados, vai sancionando, pouco a pouco, todas as ordens de fatos que compõem esta nova ciência. É, pois, legítimo que nos sirvamos desses preciosos conhecimentos para experimentar resolver o problema da origem da alma e de seus destinos. Está perfeitamente demonstrado, 87, que nas sessões de materialização se forma um ser estranho aos assistentes, e que é objetivo, porque todo o mundo o descreve da mesma maneira, porque é possível fotografá-lo, porque deixa impressões digitais ou moldagens dos seus órgãos, porque age fisicamente, deslocando objetos, porque pode falar ou escrever. Início da nota do redator 87. Veja-se G. Delane, Leis Apparitiums Materialiseis des Vivuntis et des Mortis, tomo 2. Fim da nota do redator. Esse ser possui, pois, todas as propriedades fisiológicas de um ser humano comum e faculdades psicológicas. Não se trata de um desdobramento do médium, não só porque dele difere em todos os pontos de vista, mas também porque costumam aparecer, simultaneamente, vários espíritos materializados. Ademais, tem-se, por vezes, verificado que o médium, acordado, conversa com a aparição. Em outras ocasiões, o espírito materializa-se, de maneira idêntica, com médiuns diferentes e, enfim, sua identidade é frequentemente estabelecida pelos que o conhecem. Uma vez que o perispírito possui a faculdade, após a morte, de materializar-se,
reconstituindo integralmente o organismo físico que possuía, somos levados a supor que no instante do nascimento é ele que forma seu invólucro corporal, o qual não passa de uma materialização estável e permanente, enquanto nas sessões experimentais ela é apenas temporária, porque é produzida fora das vias normais da geração. Essa opinião, que eu emiti há 25 anos em A Evolução Anímica, acaba de ser aceita pelo eminente Sir Oliver Lodge, numa conferência feita na Inglaterra, em 1922, diante de um público escolhido. O corpo espiritual, a que a alma está indissoluvelmente ligada, conserva o estatuto das leis biológicas que regem a matéria organizada. Ele contém, igualmente, todos os arquivos da vida mental, porque a consciência só nos faz conhecer uma fraca parte desse imenso oceano, a superfície do qual ela emerge, e que constitui o fundo de nossa individualidade. Pode-se dizer, portanto, que o conhecimento do perispírito é o fecho de toda a explicação das vidas sucessivas. A cada nascimento, é um ser antigo que reaparece. Onde como o perispírito pôde adquirir suas propriedades. Uma das mais belas conquistas da ciência do século XIX foi haver demonstrado a unidade fundamental da composição de todos os seres vivos, todos nascem de um ovo, todos são formados de células, cujo protoplasma é sensivelmente o mesmo, apesar de sua prodigiosa diversidade. Todos os seres nascem, evolucionam e morrem. Todas as funções orgânicas são essencialmente semelhantes, a nutrição, a digestão, a respiração e a reprodução operam-se de maneira quase idêntica. É uma demonstração pelo fato da unidade de plano da natureza e, desde que a inteligência, posto que diferente da matéria, lhe é, entretanto, associada, lícito é acreditar que o princípio espiritual lhe é também fundamentalmente o mesmo, apesar das diferenças quantitativas que existem em todos os graus de seu desenvolvimento. Verificamos que as faculdades transcendentais, como a telepatia, a clarividência e mesmo a idioplastia, existem igualmente nos animais, o que é uma razão a mais para admitir a identidade do plano da criação. Se assim é, se realmente a alma vem subindo os degraus da escala zoológica, não será surpreendente que a cada nascimento ela reproduza, em resumo, toda a história do seu passado, como se nota durante a vida embrionária de todos os seres. Estas induções são legítimas, encadeiam-se mutuamente, e podemos considerá-las como provas da palingenesia universal. Não se compreende, ainda, claramente, como o princípio inteligente, que anima inumeráveis milhares de milhões de organismos rudimentares e primitivos, chegue a sintetizar-se em uma unidade de uma ordem superior, assim como não se pode explicar, claramente, como essa passagem se opera de uma espécie a outra. Não é, entretanto, menos real que existe uma ligação permanente e contínua entre todos os degraus de escala vital, e se a vida é una no universo, o mesmo acontece com o princípio espiritual. Somos, daí, obrigados a perguntar onde o perispírito pôde adquirir suas propriedades funcionais, e parece lógico supor que ele as fixou em si, no curso de suas evoluções terrestres, passando, sucessivamente, por toda a fieira da série animal, integrando em sua substância indestrutível as leis cada vez mais complicadas que lhe permitem animar e reparar, automaticamente, organismos cada vez mais complexos, das formas mais simples ao homem. É uma gradação sucessiva e uma evolução contínua. Se esta hipótese é exata, devem-se reencontrar, na série animal, fenômenos análogos aos observados na humanidade. É indiscutivelmente o que se dá, pois que já verificamos que a alma do animal sobrevive à morte.
Em obra precedente, A Evolução Anímica, procurei indicar como se podia conceber o desenvolvimento progressivo do princípio espiritual e mostrei que, colocando-se a causa da evolução nos esforços empregados pelo princípio inteligente, para libertar-se progressivamente dos laços da matéria, explicam-se melhor os fatos do que pela teoria materialista dos fatores únicos da hereditariedade e do meio. O progresso físico-intelectual provém de esforços incessantes, reiterados, de melhoramentos quase imperceptíveis, a cada passagem, mas cujo termo está na humanidade, que resume e sintetiza essa grande ascensão. O ser, chegado a um grau qualquer da escala vital, não pode mais retrogradar, simplesmente porque não encontraria mais, em razão do seu estado evolutivo, as condições necessárias para encarnar nas formas inferiores, que já ultrapassara. Os cruzamentos são, em geral, infecundos, entre espécies diferentes, porque os híbridos não se reproduzem, e com mais forte razão entre as famílias e os ramos. Notemos, ainda, que as funções vitais, nutrição, respiração, reprodução e mesmo a sensibilidade e a motricidade, não criam diferenças essenciais entre os animais e os vegetais, o que estabelece a grande unidade fundamental que existe sob o véu das aparências. Demonstrou-nos a ciência que o transformismo não passa de um caso particular de uma lei geral. Tudo evoluciona, tanto as nações como os indivíduos, assim os mundos como as nebulosas. Tudo parte do simples para chegar ao composto, da homogeneidade primitiva vai-se à prodigiosa complexidade da natureza atual, realizada por leis que só pedem tempo para produzir todos os seus efeitos. Vimos que, nos vertebrados superiores e mais particularmente entre os animais domésticos, a inteligência adquiriu grande desenvolvimento para compreender a linguagem humana, para formular raciocínios, para resolver certos problemas. É evidente que se encontra, ainda, num grau inferior de mentalidade, mas que é da mesma natureza que a nossa. Assinalei, igualmente, que os chamados poderes supranormais, como a telepatia, a clarividência, o pressentimento, se observam bastantes vezes na raça canina, o que permite, ainda, assimilar o princípio espiritual do animal ou do homem e, repito, existem fantasmas de animais inteiramente análogos, em suas manifestações, às manifestações materializadas dos mortos. V. Revue Metapsíquique, janeiro e fevereiro, 1923. Em resumo, em todos os seres vivos há as mesmas contribuições orgânicas, as mesmas funções vitais, o mesmo princípio pensante, o mesmo invólucro perispiritual. Magnífica demonstração é essa da grande lei de continuidade que rege o universo inteiro. A reencarnação humana é a memória integral. Para chegarmos à verificação experimental da realidade das vidas sucessivas e para explicar por que não se conservam as lembranças das existências anteriores, é preciso estudar sumariamente as diferentes modalidades da memória. Se a alma é individualizada em uma substância, que acompanha durante todo o tempo de sua evolução, se esse corpo espiritual é o guardião indefectível de todas as aquisições anteriores, estamos no direito de perguntar por que, a cada volta, aqui, não temos conhecimento do passado. Para compreender o ouvido das vidas anteriores seria indispensável mostrar que, mesmo em nossa atual existência, produzem-se profundas lacunas relativamente a uma multidão de incidentes que nos sucedem e, por vezes, períodos inteiros apagam-se de nossa lembrança. Não será, portanto, extraordinário que o mesmo se dê com tudo o que precede a vida atual, pois que o perispírito experimenta profundas modificações íntimas, ao reaparecer na Terra. Estabelece-se, de cada vez, um novo equilíbrio, que modifica, necessariamente, o estado da memória. É, pois, indispensável mostrar que, se a memória é indestrutível, ela só se torna consciente em condições particulares.
Aqui, ainda, não se trata de uma teoria imaginada com todas as suas peças, mas de fatos atualmente conhecidos. As experiências de Petris, Bourru e Burot, Janet e outros provaram que tudo que recebemos deixa um traço indelével. Sem dúvida, as aquisições intelectuais não se apresentam simultaneamente à consciência. A regra é que o seu maior número seja esquecido. Mas esquecimento não quer dizer destruição. A subconsciência registra sempre os estados mentais e, fato ainda mais notável, ela os associa indissoluvelmente aos estados fisiológicos contemporâneos, de sorte que, ressuscitando-se os primeiros, fazem-se renascer, ao mesmo tempo, os segundos, e vice-versa. Como já o disse, essa regressão da memória pode apresentar-se espontaneamente ou é possível provocá-la por diferentes processos e, principalmente, pela hipnotização de certos pacientes, que têm o poder da ressurreição mnemônica. Os espiritistas, praticando as experiências magnéticas, descobriram esse poder de renovação das lembranças terrestres, durante a vida, e prosseguiram na regressão até os estados anteriores ao nascimento atual. Já disse por que esse método não deu até então, apesar de algum êxito, os resultados que se poderiam esperar, mas estou persuadido de que ele será fecundo no futuro, quando tiver eliminado as causas de erro devidas à sugestão do operador, à autossugestão dos pacientes, quando se tiver atuado sobre o espírito exteriorizado, em colaboração com os guias do médium, estes saberão empregar os meios mais eficazes para tornar a fornecer à memória perispiritual toda a sua intensidade. O método, aliás, não foi sempre infecundo, visto que o professor Flournoy, apesar do seu conhecido cepticismo, foi obrigado a confessar que não sabia como Helena Smith teria aurido os conhecimentos da linguagem sânscrita da princesa Simandini. Tenho feito reservas a propósito das narrativas em sessões espíritas, onde há reconhecimentos recíprocos, porque não têm sido fornecidos elementos para a verificação da realidade dos acontecimentos relatados pelos pacientes, o que não quer dizer, aliás, que as narrativas sejam falsas. O mesmo não sucede em alguns casos, onde é possível, até certo ponto, verificar a exatidão dessas rememorações. Com efeito, quando, espontaneamente, a senhora inglesa, inteiramente ignorante do estado normal da política francesa, faz prova, durante o desprendimento, de profundos conhecimentos sobre o mesmo assunto, e afirma ter vivido outrora em nosso país, devemos ter na maior conta essa observação, proveniente de um meio em que a reencarnação não é geralmente admitida. Igualmente para com a história do príncipe Wittgenstein, em que o espírito de sua prima afirma ter vivido em Dreux, nas circunstâncias dramáticas que relatamos. A identidade do espírito parece bem estabelecida, dada a semelhança da letra das comunicações com a da religiosa viva e, em parte, confirmadas pelas pesquisas a que um amigo do autor procedeu para encontrar os restos do convento em que ela estivera. Enfim, o reconhecimento da medalha é também um argumento que não se pode desprezar. Com o caso relatado pelo príncipe Wisniewski, a prova é completa. Uma mulher, inteiramente ignorante, utilizando-se apenas de um dialeto do baixo alemão, exprime-se em francês, narra acontecimentos de sua vida passada, os quais são verificados como perfeitamente exatos. Eis-nos em presença de um verdadeiro caso de reencarnação, que nenhuma outra hipótese poderia logicamente explicar. O exemplo do louco associa que não é menos demonstrativo, porque, depois da morte, se lembra de ter habitado um castelo, e lhe indica com exatidão o lugar, por todos ignorado, e no qual estão documentos que foi possível encontrar, de acordo com as indicações dadas. Esses fatos verificáveis são, infelizmente, muito raros, não temos, porém, o direito de os desprezar, porque servem para estabelecer, experimentalmente, a realidade das vidas anteriores,
que vamos ver confirmadas por outros fenômenos não menos interessantes e ainda mais demonstrativos. Notemos que as personalidades que se observam em cada encarnação, tão distintas entre si, não são incompreensíveis para nós e não prejudicam o princípio da identidade, pois já verificamos que um mesmo indivíduo, no curso da vida, pode apresentar oposições prodigiosas de caráter. Luís V, por exemplo, ora é calmo, honesto, submisso, ora, sob o choque de uma emoção ou de uma desordem orgânica, torna-se turbulento, ladrão, insubmisso. As fases são separadas pela perda de conhecimento de certos estados intelectuais anteriores. Nota-se o mesmo contraste no caso de Félida e, sobretudo, no da senhorita Beauchamp. Dir-se-ia que essas diversas personalidades são estados alotrópicos de individualidade total. Desde que a reencarnação traz, fatalmente, um tônus vibratório inteiramente distinto do da vida do espaço e das existências anteriores, é natural que, a cada retorno à Terra, o ser que reencarna difira, mais ou menos, do que era antes, não obstante conservar uma individualidade inalterável. A hereditariedade e as crianças prodígio. Desde que a ciência materialista atribui as faculdades intelectuais ao funcionamento do cérebro, os estudos aqui feitos obrigar-me-ão, necessariamente, a indagar até que ponto o fenômeno da hereditariedade poderia fornecer uma explicação para o caso das crianças prodígio. Vimos que, pela palavra hereditariedade, é designada a transmissão dos caracteres anatômicos e fisiológicos entre os pais e seus descendentes. O fato é indiscutível. A ciência atual, porém, não lhe fornece nenhuma explicação válida. Todas as teorias imaginadas por Herbert Spencer, Darwin, Nageli, Weismann e outros são absolutamente incapazes de elucidar esse fenômeno, porque as gêmulas, micelas, idioplasmas, ideias determinantes, bióforos, etc., não são mais que palavras, que não correspondem a qualquer realidade objetiva. Ser-nos-á, pois, permitido, a nós, espiritistas, utilizar os conhecimentos que adquirimos experimentalmente. Eles nos autorizam a formular uma explicação que tem, pelo menos, o mérito de apoiar-se na observação e na experiência. Desde que o perispírito possui o poder de organizar a matéria, é a ele que atribuímos essa função para explicar a formação do embrião e do feto. Se, em verdade, o princípio espiritual sobe lentamente os degraus da série zoológica, se conserva em sua substância os traços indeléveis, órgãos atrofiados, dessa evolução, é natural que ele a reproduza, em síntese, durante os primeiros meses da gestação. Os caracteres secundários, que pertencem aos pais, podem ser atribuídos a uma ação magnética do pai e da mãe, que modifica mais ou menos profundamente o tipo perispiritual do ser que encarna, para lhe dar uma semelhança com os seus progenitores. Essa hereditariedade física não é nem geral nem absoluta, entretanto, existe por vezes, o que não está em contradição com a explicação que dei. O mesmo já não acontece quando se trata da hereditariedade psicológica. Esta não existe nunca, por assim dizer, e se, às vezes, podemos descobrir aptidões intelectuais semelhantes entre pais e filhos, estas semelhanças nunca são transmissões diretas. Um matemático, por exemplo, não comunicará a seu filho o conhecimento da álgebra, assim como um linguista não lhe dará o das línguas que ele conhecer. Citei numerosos exemplos que demonstram, não só que muitos homens saíram dos meios mais obscuros, nos quais seria impossível descobrir a causa de suas eminentes faculdades, como também que os maiores vultos só tiveram, as mais das vezes, filhos degenerados. A hereditariedade psicológica é tão pouco frequente, que certo número de fisiologistas foram constrangidos a imaginar uma lei de inatidade. Em realidade, é o que sucede. Cada ser, voltando à Terra, traz consigo toda a bagagem do passado e manifesta,
por vezes, desde a mais tenra infância, tão prodigiosos conhecimentos, que é impossível atribuí-la à hereditariedade ou ao funcionamento da matéria cerebral, que não poderia ter adquirido todas as suas propriedades funcionais. As formas da inteligência manifestaram-se, um brilho incomparável, em músicos como Mozart e Beethoven, antes mesmo que eles pudessem conhecer as noções fundamentais de sua arte. O mesmo com pintores, tais como Giotto, escultores como Miguel Ângelo, que na idade de 8 anos não tinha mais nada a aprender da técnica de seu mister. Como explicar o caso inverossímil, mas bem real, de Eneque, que, aos 2 anos, sabia 3 línguas, e com 2 anos e meio, mamando ainda, pôde prestar um exame de história e de geografia, de Hamilton, que conhecia aos 3 anos o hebraico e aos 7 estava mais adiantado que a maior parte dos candidatos à academia? É bem certo que o cérebro dessas crianças só podia servir mecanicamente para o enunciado das ideias, porque ele seria incapaz de registrar, em razão do seu incompleto desenvolvimento, a multidão de conhecimentos, de associação de ideias, e de raciocínios de que essas ciências necessitam. Como já disse, era, provavelmente por um fenômeno de exteriorização, que o espírito encarnado manifestava as prodigiosas aptidões, e estas, por certo, só as pudera adquirir nas existências passadas. Esses fenômenos são tão embaraçosos para a ciência materialista, que ela os passa cuidadosamente em silêncio. As reminiscências. Indiquei já as razões pelas quais a lembrança do passado, que se manifesta de maneira tão brilhante nas crianças prodígio, não é geralmente conservada. Entretanto, como não existem regras sem exceção, é possível, por vezes, que o espírito encarnado, sob o império de diferentes circunstâncias, recupere, momentaneamente, parte de suas lembranças anteriores, encontrando-se em lugares que habitou outrora. Essas reminiscências podem ser vagas, mas adquirem, algumas vezes, bastante intensidade para imporem, àqueles que as experimentam, a certeza de que já viram a região em que se acham, e mesmo que habitaram. Nem o sentimento do já visto, nem a clarividência são suficientes, em certos casos, para explicar completamente o fenômeno. A teoria que fica de pé, por consequência, é a das vidas anteriores. Vimos, assim, que a reminiscência, posto que geralmente imprecisa, é muito frequente nos verdes anos. Mas, na impossibilidade de verificar a realidade dessas impressões, só as indiquei para não deixar nada de lado, reservando para depois os exemplos autênticos em que a reminiscência foi observada. Com os casos do Major Wellesley, do clérigo e da senhora de Krapikoff, demos um passo avante. Verdadeiras lembranças de vidas anteriores. Já não é o simples sentimento do já visto, o percipiente tem a sensação nítida de haver vivido outrora, e não a de assistir simplesmente a uma visão do passado. Bem demonstrativo é o caso da senhora russa, desde criança, desenha, sem modelo, personagens vestidas como no século XVIII, reconhece o castelo de Versalhes e as ruínas de Marly, sem nunca tê-los visto, tem a sensação perfeita de ter vivido aí em outros tempos. Assim também com Catherine Bates, cuja escrita anterior foi reconhecida como a que possuía outrora, vem depois a visão no conhecimento exato da aldeia de Broadway, fatos verdadeiramente demonstrativos, pois que, em sua existência atual, jamais conhecera aquela região e ignorava que seu antepassado aí tivesse vivido, o que exclui a hipótese da clarividência. O inquérito do Dr. Gaston D'Urville, a propósito da vida anterior da Sra. Rainaldi, é muito interessante, em vista da documentação exata que pôde ser reunida para a verificação de todas as particularidades. É um notável exemplo de lembrança de uma vida passada, porque nenhuma outra hipótese pode explicar os vários incidentes. Viu-se, pelo meu relatório ao Congresso de 1898,
que muitos homens célebres afirmam lembrar-se de ter vivido antigamente. É impossível não levar em conta, entre os modernos atestados de homens como Lamartine e Neri, tão demonstrativos sob vários pontos de vista. O mesmo para com o padre Gatti, ele declara que o gênio da língua latina lhe foi revelado repentinamente, de dentro para fora, isto é, necessariamente, o despertar de uma ciência outrora aprendida. Indiscutivelmente, o mesmo se deu com a menina Nellie Foster, que reconhece uma região que nunca viu e designa as pessoas com quem se relacionar em encarnação precedente, quando se chamava Maria. Não se pode apelar para o conhecimento criptestésico, porque ninguém falará à criança da região que sua família habitara precedentemente. Também o mesmo, com relação ao caso apresentado pelo comandante Mantin, onde uma pequena designa exatamente os nomes das localidades espanholas por onde nunca passara durante o curso de sua vida atual. É do mais alto interesse observar que os casos de lembranças de vidas anteriores podem verificar-se em todos os países, em todas as raças, em todas as épocas, ainda mesmo em meios onde as ideias reencarnacionistas são completamente desconhecidas. Parece, pois, que os fatos espontâneos são, realmente, manifestações da continuidade da memória subconsciente. A raridade relativa deles não é razão suficiente para negar os que havemos colhido. Com efeito, vimos que, na Índia, os exemplos de lembranças das vidas anteriores são bastante comuns. Os casos assinalados pelo Dr. Moulton foram bem verificados e não podem ser bem compreendidos se não admitirmos a reencarnação. Os da reconstituição da individualidade, inteiramente desconhecida pelas crianças que pretendem ter sido personagens que já existiram, são igualmente do mais alto interesse. Os exemplos de Tucker, na Itália, e do Major Welch, na Índia, se fossem mais bem documentados, seriam inteira e completamente demonstrativos. Notei-os de memória, mas as descrições de Courtine e o caso de Havana foram seriamente observados e provam a sobrevivência da memória da última encarnação de certas crianças. Não ignoro as críticas que podem ser suscitadas, relativamente ao método histórico e no que concerne ao valor das testemunhas colhidas em fontes tão diferentes. Seria necessário, para sua verificação, que se efetuassem inquéritos semelhantes aos empreendidos pelos doutores Moulton e D'Urville. Não é permitido, porém, desprezar sistematicamente os exemplos que citei. Parece-me impossível que tantos testemunhos fornecidos por pessoas honestas, que não se conheciam, todas pertencentes às classes da sociedade, sem qualquer interesse de enganar, sejam completamente despidas de valor. Os exemplos emanam de fontes tão diversas e têm, entretanto, caracteres tão comuns, que é impossível atribuí-los à fantasia dos narradores ou à imaginação das crianças, tanto mais quanto, por vezes, eles se produzem, espontaneamente, em meios onde a ideia da vida anterior era absolutamente estranha, assim aos pais como aos filhos. Seria preciso fechar voluntariamente os olhos para não compreender a importância de semelhantes comprovações. São fatos e ninguém possui, cientificamente, o direito de os desatender. Até prova em contrário, eles me aparecerão como demonstrações positivas da indiscutível realidade das vidas anteriores. Avisos de futuras reencarnações. Se é útil assinalar cuidadosamente o caso da revivescência da memória, não é menos necessário registrar as narrativas nas quais foi dado o aviso de uma futura reencarnação. Ora a predição se realiza espontaneamente, ora é produzida durante o sono, ora, enfim, no correr de sessões espíritas. Vimos essas revelações manifestarem-se sob as mais variadas formas. A princípio, uma criança que,
antes da morte, tem a intuição de voltar à Terra, e fixa o dia de seu novo nascimento. Depois, é o caso em que o espírito desencarnado informa em sonho a sua mãe e aquele que foi sua irmã, que renasceria em casa desta, e o recém-nascido tem os caracteres físicos idênticos aos que sua mãe vira em sonho. São complicações que nenhum acaso poderia combinar. É ainda por uma visão que a mulher do Capitão Batista sabe que a sua querida Branquinha lhe voltará, e esta é também a reencarnação da primeira Branca, Blanche, que se lembra da cantilena, em língua francesa, que tantas vezes adormecera na vida precedente. A revivescência da lembrança é mais completa no caso de Nelly Foster, em que os pormenores da vida anterior ressuscitam com inteira fidelidade. São fatos esses eminentemente convincentes, e que por si sós bastariam para apoiar, solidamente, a teoria das vidas sucessivas, visto que nenhuma outra explicação lógica poderia intervir aí. Mostrei que, nas sessões espíritas, os espíritos anunciavam frequentemente que renasceriam em certa família, de antemão designada, com sinais característicos, e essas predições se realizaram minuciosamente. É útil assinalar o caráter moral que se desprende de algumas destas observações. De modo geral, as almas que vêm retomar um corpo fazem com o fim de melhorar e anunciam explicitamente o fato, como uma necessidade que lhes é imposta pela justiça imanente. Trata-se de um traço comum do ensino dos guias espirituais. Tais foram os casos citados por Bouvier, Toupet, Jaffeux. Eles são, de alguma sorte, resumidos e completados pela descrição do Dr. Sanona, onde o aviso da futura reaparição da pequena Alexandrina se complica com a de uma irmã gêmea, com tal abundância de provas, que é impossível a dúvida. Não somente o caráter, os hábitos de Alexandrina número 1 se repetem na recém-vinda, como ainda as lembranças, o que não permite duvidar que a pequena desaparecida tenha voltado. Seria demais insistir na importância deste caso? É possível que tal conjunto de fenômenos seja o resultado de simples coincidências? Como se poderiam explicar as propriedades do corpo espiritual, que ressuscita a sua forma antiga nas sessões de materialização? A não admitir que foram adquiridas aqui, quem nos poderá dar uma explicação lógica das recordações e das reminiscências, de que encontramos tão grande número de exemplos? Como recusar crédito às predições feitas nas sessões espíritas, quando elas se realizam com tão perfeita exatidão? Todos esses fenômenos, aparentemente tão diversos, têm uma explicação comum. É a teoria da reencarnação, que nos mostra o espírito subindo lentamente a árdua rota que o deve conduzir à felicidade, preço dos seus incessantes esforços.